Família Ibis, tudo bem? Uma feliz tarde para todas e todos. Olha, eu ouvi essa resposta do nosso querido professor Maurício e queria trazer algumas contribuições, porque eu discordo de alguns pontos da resposta do nosso amigo. E vamos lá. Bom, nosso querido Maurício, ele disse em algumas partes que, por exemplo, que não há diferença entre comer um animal e comer um jiló. Que se a gente acrescentar na nossa busca por espiritualidade um tipo de dieta que abstenha de consumir os animais, isso vai nos ajudar, porque isso é algo secundário, terciário, quaternário, algo de menor importância do que a nossa busca por iluminação interior. E ele cita também o texto evangélico, que está lá em Mateus 15, onde Jesus, ao discutir com os escribas e fariseus, ele diz que não é o que entra pela boca que impurifica ou contamina o homem, né? Mas o que sai pela boca. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A nossa cultura, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, sobretudo ocidental, seja pela religião, pela ciência e filosofia, com algumas exceções, desenvolveu-se no sentido de que os animais não humanos e os ecossistemas, eles foram criados para servir aos seres humanos. Eles foram criados em benefício humano. Ou seja, eles não têm um valor próprio, inerente, intrínseco, em si mesmos. Eles só existem enquanto servidão do ser humano. Isso tem nome, isso se chama de antropocentrismo e também de especismo. Ou seja, na cultura antropocêntrica, o interesse humano é o que vale sobre todos os outros interesses. E nesse particular, se o animal tem um interesse na sua própria vida, não importa. O que vale mais é o meu interesse. Então eu posso abatê-lo e consumi-lo sem culpa ou remorso, porque ele existe enquanto a serviço dos nossos interesses e benefícios. Nesse particular entra também, por exemplo, nós submetermos animais a alguns tipos de entretenimentos, algum tipo de esporte, entre aspas, onde os animais são submetidos à força, com instrumentos de choque, com outros tipos de instrumentos, a correrem numa arena e serem enforcados, nem serem laçados, para que os humanos se divirtam. Ou seja, não estou levando em consideração os sentimentos, as dores desses animais, porque o que vale ali é a diversão humana. Porque o único ser que não se diverte numa prática dessa é o animal não humano, submetido contra a sua vontade a essa prática. Então essa é uma cultura antropocêntrica e especista, porque leva em consideração só o interesse humano. Então tudo o mais que não seja humano é secundário, terciário, quaternário. E o especismo significa o quê? O especismo é uma discriminação moral contra tudo que não seja humano. Então, na minha moral, na minha ética, não entram os interesses não humanos de outras espécies, porque elas são inferiores a mim, porque elas foram criadas para me servir. Então, se o animal sente dor, se o animal tem interesse na sua própria vida, se ele estabelece as suas relações sociais com os outros da sua espécie, isso não me importa tanto, porque eu discriminei ele, eu inferiorizei ele. Então, portanto, a gente pode utilizá-los em pesquisas científicas, a gente pode utilizá-los para alimentação, para tratamento, porque eu discriminei-os. E esse padrão de discriminação é idêntico à discriminação contra pessoas negras, contra pessoas indígenas, contra o gênero feminino, contra pessoas de origem africana, contra uma série de coisas que a gente, enquanto sociedade, se valeu nos nossos variados tipos de racismos, né, sexismos e especismo também. Então, gente, nós todos, eu e vocês, sobretudo nós ocidentais, fomos afetados em maior ou menor grau pelo antropocentrismo e pelo especismo institucionalizado, nas religiões, nas ciências e nas filosofias, com raras exceções, sobretudo a partir do século XIX, onde surgiram várias doutrinas, ciências, filosofias, espiritualidades não especistas e não antropocêntricas. Vivemos a partir de 1800 um boom de valores, de reflexões, que nos ajudam a olhar para esses outros seres que têm o mesmo direito à vida quanto nós, com outros olhos, ressignificando a nossa maneira de se relacionar com a fauna e com a flora e conosco mesmo. Portanto, pessoal, por que esse preâmbulo? Vocês desculpem, esse áudio vai ficar grande, tá? Por que esse preâmbulo? Porque isso faz com que, quando nós formos interpretar um texto evangélico, espírita, ou quando nós formos nos relacionar com os outros seres, isso faz com que a gente não dê valor ao interesse daquele outro ser. Então, quando eu vou interpretar o meu cumprimento da lei de Deus, eu vou interpretar que primeiramente vale o meu interesse de me iluminar, de me espiritualizar. E, portanto, se eu for comer um animal, não tem muito problema, porque isso é coisa secundária. Ou seja, eu não estou levando em consideração os interesses daquele ser, de viver, o interesse divino dele de viver, de se relacionar com os seus, com o meio ambiente, de cumprir a sua função ecológica e tudo mais. Perceberam a sutileza disso? Isso é muito sério, porque isso está dentro de mim e está dentro de vocês. Nós carregamos essa bagagem evolutiva reencarnatória que precisamos curar aos poucos. Então vamos lá, mensagens dos espíritos. Eu não vou poder citar todas aqui, mas são centenas de mensagens dos espíritos,
dos bons espíritos que a gente tanto ama, de Ubaldi, de Kardec, de Emmanuel, de Caibachútil, de Joana de Ângeles, de Humberto de Campos, dos instrutores de André Luiz, do próprio André Luiz, de Gabriel Delane, de Leon Denis. Eu compilei isso tudo, tá no nosso site lá do MOVE, uma lista de referências bibliográficas, onde, em especial, os espíritos, ao abordar o maior mandamento e a lei de justiça, amor e caridade, eles dizem que não há como cumpri-las sem também amar os seres não humanos, os animais e os ecossistemas. Não há como iluminar-se e espiritualizar-se sem também, por exemplo, abster-se de consumir os animais não humanos. Isso anda em conjunto, não anda em separado. Isso não é secundário, terciário, quaternário para os espíritos. E eles são enfáticos nisso, enfáticos. Apesar de a gente ainda, enquanto movimentos espiritualistas, não termos percebido isso. Apesar de ser claro os textos. Por que a gente não percebeu isso? A gente leu e não percebeu. Porque a gente está mergulhado numa cultura antropocêntrica e especista. Por isso que foi importante esse preâmbulo. Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos. Vamos lá. Joana de Ângeles foi a que mais falou sobre isso praticamente. E Joana de Ângeles conhece como ninguém o psiquismo humano, né? Vocês sabem bem disso. A nossa querida psicóloga do espírito. Então, por exemplo, Joana vai dizer assim. Deixa eu achar aqui, porque esse textinho eu separei. Vamos lá. Achei. Ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Joana, quando interpreta o maior mandamento, que é amar a Deus, e o próximo, ela diz que devemos amar a todos em horizontalidade. Homens, animais e plantas. Se a gente não fizer isso, a gente não ama a Deus. Afinal de contas, né, meus amigos e amigas? Como amar a Deus sem amar a sua criação, que constitui todos os seres espirituais nos seus variados estágios evolutivos, mineral, vegetal, animal, luminal, angelitude. Joana vai dizer também que o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, e aí ela coloca uns 2 pontos, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Ela está falando da iluminação do ser. E ela coloca como próximo, e ela várias vezes fala isso, que o nosso próximo não é só humano. O amor ao próximo, desse maior mandamento, é também um animal. E como amar um animal? Abatendo e consumindo ele. Seja diretamente ou indiretamente. Pagando alguém para abater, comercializar, para que eu consuma ou abatendo ele diretamente. Um animal que tem interesse na própria vida, que sente dor psíquica e física, que tem direito de se relacionar com os seus, de cumprir a sua etapa encarnatória, o tempo de vida que lhe foi proposto, de fazer as suas funções ecológicas, de evoluir rumo à fase de humanidade. Como amar, né, o próximo sem estender a esses animais não humanos as nossas noções de caridade? Vamos fazer caridade só para os humanos? Ou seja, não vou estender as nossas noções de caridade aos não humanos também? Isso é amar a Deus? Isso é amar o próximo? Obviamente que não. O próximo também são os não humanos. Para Joana, para Emmanuel, para Denis, para Delane, para tantos espíritos aqui, gente. É muita informação interessante. Por exemplo, a própria Joana ela vai dizer também que os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida. Ou seja, perderam o rumo da evolução enquanto a gente destrói e devasta a flora e a fauna. E é o que a gente tem feito, infelizmente. Então, como iluminar-se, como amar a Deus e o próximo, perdendo a direção da vida, devastando a flora e a fauna? E não sei se vocês sabem, anualmente, segundo o relatório da ONU, são ceifadas 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano. Aqui estão excluídos os aquáticos, que são incontáveis, estão excluídos as toneladas de animais utilizados em pesquisas científicas e outras coisas. Ou seja, nós somos 7 bilhões de encarnados e anualmente a gente mata 70 bilhões de animais não humanos. Como que fica a psicosfera do planeta? Isso é cumprir o maior mandamento? Amar a Deus e amar o próximo? É cumprir a lei de justiça, amor e caridade? Obviamente que não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é coisa secundária, meus amigos e amigas. Não é. Não é secundário. O consumo de um animal não humano afeta a nós mesmos, afeta as pessoas e afeta, sobretudo, em primeiro lugar, os animais, que estão ali sendo submetidos contra a sua vontade, para que nós nos alimentemos. Sendo que a gente pode se alimentar do reino vegetal de maneira absoluta. Isso diz o próprio Emmanuel no livro O Consolador, na questão 129. E vale a pena a gente ler a 129. Emmanuel diz mais ou menos assim, que o consumo dos animais é um erro de enormes consequências, dos quais derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Ele ainda diz, é lastimável, ele fala, é de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se a materialidade das criaturas exige a cooperação de determinadas vitaminas, isso tudo pode ser encontrado no reino vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos.
Gente, é muita informação sobre isso na literatura e a gente fica pasmo quando a gente realmente junta isso e lê isso. Né? No livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz, por exemplo, André Luiz passou pela experiência triste de desencarnar pelos excessos da alimentação. Ou seja, isso é coisa secundária? Ele chega no plano espiritual como, pessoal? Como um suicida indireto. Ele fica pasmo quando o médico Henrique de Luna, lá de Nosso Lar, fala para ele que ele voltou como um suicida. Ele se revolta até. André Luiz. Como assim eu, suicida? Lutei pela vida. Aí o médico narra o processo cancerígeno, né? No intestino dele, se lembro bem, e fala que ele desencarnou pelos excessos da alimentação. E André Luiz, por ter tido essa experiência, ele trouxe muita informação sobre a alimentação e como que ela não é secundária. Por exemplo, o instrutor Alexandre leva André Luiz em um matadouro, no livro Missionário da Luz. Eles vão lá para resgatar um irmão que havia se suicidado. Esse irmão foi arrastado para um matadouro. E ali ele narra o ambiente espiritual de um matadouro. E aqui eu faço um adendo. Quase metade das carnes produzidas no Brasil, consumidas no Brasil, vem de matadouros e frigoríficos clandestinos. Então, nesse livro Missionários da Luz, que a gente tanto ama, André Luiz vai dizer que nem nas zonas inferiores que ele habitou durante muito tempo, ele viu coisa pior do que no ambiente espiritual de um matadouro. Então como é que isso pode ser uma coisa secundária? Olha a vibração disso. E o nosso Crispim falou muito bem nessa resposta dele, que o alimento é uma vibração. Então se a gente coloca uma vibração dessa dentro de nós, como é que nós vamos subir, transcender? Vai dificultar muito esse processo. Sendo que hoje em dia já se sabe que o estômago é o segundo cérebro. O estômago e o cérebro afetam um ao outro o tempo todo, vice-versa. Então o que eu boto aqui, eu estou apontando aqui a barriga, né? O que eu boto aqui afeta aqui em cima, no cérebro, né? E vice-versa. Então é uma questão muito importante também a pensar. E por isso que André Luiz vai falar no livro La Conduta Espírita que a maioria das criaturas tem desencarnado prematuramente pelos vícios do estômago. Como que eu vou cumprir a lei de Deus? O maior mandamento. Desencarnando prematuramente. Né? Ou seja, diminuindo o meu tempo de vida programado aqui na Terra pelos vícios do estômago. É um fato a se pensar, gente, muito, não é secundário isso. Os espíritos foram muito enfáticos nisso. Enfim, pessoal, quase 20 minutos de áudio. Vocês desculpem, é quase uma palestra aqui. O Baldi falou coisas muito importantes sobre isso também, por exemplo, nos livros As Noures. Né? As Noures a gente sabe que é o fenômeno central para a realização da obra de Ubaldi. Né? Então ele demonstra a importância de uma dieta vegetariana para o trabalho psíquico, né? De entrar em conexão com essas Noures. Ele fala que um sistema de consumo de animais é tóxico. Né? E no caso dele, ele fala, no meu caso é insuportável. Então se a gente fala tanto em acessar as Noures, né? A gente precisa verificar que isso também não é secundário, não é terciário, não é quaternário. Isso é muito importante. Há uma diferença muito, muito grande entre um animal e um giló. Utilizando aqui o exemplo do nosso amigo Crispim. Ninguém faça essa experiência, por gentileza. Mas quem tiver aí um gato em casa, um cachorrinho em casa, um animalzinho e um giló, vocês sabem a diferença de passar uma faca num giló e num gato, num boi, num coelho. Né? A gente sabe que é uma diferença muito grande. No vegetal ainda não há sistema nervoso. Ainda não há ali o processamento da dor cognitiva e física, né? Já no animal não humano e aqueles consumidos pelos seres humanos, há uma complexidade profunda, né, de cognição e de psiquismo. E isso gera muita dor e sofrimento a esses animais a nível físico e espiritual. Gera problemas nos seus perispíritos, que precisam de tratamento no plano espiritual e de reencarnações, né, também, para que possam se restabelecer do trauma psíquico, né, e a nível perispiritual também. Gente, é muita informação sobre isso, e essas informações eu tenho disponibilizado lá no MOV, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, onde todas as referências, como edição, página e os espíritos que editaram, estão lá disponibilizadas, tá bom? Então essa reflexão é como um convite, nenhum tipo de crítica, afinal eu sou, né, aluno do professor Maurício, tenho um amor muito grande por ele e por essa família Ibis, e nem precisava dizer isso, porque vocês sabem muito bem. Mas que a gente possa, tá bom, juntos, assumir esse nosso dever sagrado de proteger a fauna e a flora e de nos relacionarmos, cumprindo o amor a Deus e ao próximo, também com os seres não humanos. Fechando realmente agora, o querido Espírito Alexandre, mais uma vez, ele traz uma reflexão importante. Ele diz, se não estamos protegendo os seres animais que o Pai nos confiou, como pedir aos superiores e benevolentes auxílio? Ou seja, a gente pede pela prece, etc., auxílio aos espíritos superiores. Como fazer isso? Se os inferiores a nós em idade evolutiva, a gente não está ajudando. Ou seja, a gente não está cumprindo a lei enquanto agimos como, vou citar aqui, 3 palavras de Alexandre, não minhas. Ele diz que nós estamos agindo com os não-humanos como verdugos cruéis, como vampiros insaciáveis e como infratores da lei de auxílio. Ou seja, infratores da lei de Deus. Isso está lá no livro Missionários da Luz. Eu não comentei sobre a passagem evangélica que é muito utilizada quando vai se tratar da alimentação, sobretudo para justificar o consumo dos animais.
Essa é comumente utilizada e o querido Maurício também utilizou. É preciso contextualizar quando Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Porque ali, na verdade, a discussão não é sobre a ética de uma dieta alimentar. Não é sobre isso. Ali, na verdade, Jesus está discutindo com os escribas e fariseus sobre a tradição dos anciãos. A passagem evangélica é muito clara nisso. Então, ali, Jesus faz uma crítica à hipocrisia dos fariseus de Jerusalém, porque eles exigiam, na tradição dos anciãos, que se lavasse as mãos antes de comer pão, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eles transgrediam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Por isso que Jesus diz isso na passagem evangélica. Então, ali era uma crítica à ritualística, até Crispim fala um pouco disso, ele está certíssimo nisso, a ritualística. Então, a gente não pode levar ao pé da letra, por exemplo, que não é o que entra pela boca que contamina, que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Percebam, pessoal, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai estar dizendo que Jesus diz que se eu tomar veneno não tem problema, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem. Se eu usar drogas não tem problema, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem. Olha só a sutileza da questão. Então não é uma discussão sobre a ética da alimentação, é uma discussão sobre ritualística, tá bom? Enfim, pessoal, vocês me desculpem qualquer coisa e gratidão imensa por fazer parte dessa caminhada de espiritualidade com todos vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um, pace bene.